Gente, tá terminando o ano, né? A gente está em novembro ainda e durante esse mês todo nós falamos muito sobre a campanha mundial de controle do diabetes, né? Prevenção, controle e combate ao diabetes. E a gente vai continuar nessa linha hoje, mas falando um pouco sobre a influência do excesso de glicose e de excesso de insulina na pele, com a médica dermatologista, a doutora Luciana Hipólito, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Soraya. É um assunto diferente, né? Bem diferente, muito importante. Estava comentando que esse assunto, acho que eu não me lembro de ter comentado aqui no programa. Eu pensei nesse assunto até por causa do mês, como você tinha falado, do combate ao diabetes. Falei, vai ser interessante porque já é uma coisa a mais para a população ir aprendendo, né? E quanta coisa importante. Fiquem de olho no que ela vai falar, hein, gente? Doutora, o açúcar, ele prejudica a produção de colágeno para a pele? Qual que é o tamanho do prejuízo do consumo excessivo de açúcar para a nossa pele? Bom, todo mundo sabe que o açúcar é um veneno, né? Um dos grandes venenos é o sal, o açúcar e o sol. Então, assim, o açúcar, ele se transforma em glicose. E o excesso de glicose, todo mundo sabe, já conhece que isso repercute em vários tipos de diabetes mellitus, né? Porém, o que muita gente não sabe é que esse excesso de açúcar, e você não precisa ter diabetes para isso, só de você consumir excesso de açúcar, esse açúcar, quando ele aumenta na corrente sanguínea, antes dele ser absorvido pelos tecidos, ele promove a glicação do colágeno. O que é glicação? E glicação é destruição, degeneração. E a gente tem colágeno em tudo, não é só na pele. Na pele aumenta a flacidez, a pele fica mais fina, mais mole, mais rugas, certo? Então, por isso que pacientes diabéticos, que são diabéticos jovens, têm um envelhecimento precoce muito maior, por causa da glicação desse colágeno, por causa da degeneração. Entendi. Mas colágeno existe nas paredes das artérias, das veias, nas estruturas dos órgãos. Então, essa glicação ocorre em todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, você tem um aceleramento do envelhecimento global do indivíduo por conta do excesso de açúcar. Olha, mais uma informação para a gente entender aí como é importante a moderação nesse tipo de consumo, né? Doutora, e o aumento de glicose no sangue favorece o surgimento de acne também? Por que isso acontece? Então, o excesso, vamos entender um pouquinho como é que é a fisiologia de tudo isso, né? Então você, por exemplo, uma pessoa que come muito chocolate, muito pão, muita farinha branca e que não come muita fibra. Então a gente vê pessoas que comem, eu como arroz, carne, pão, lanche, doce, chocolate, pudim. E aí você tem um aporte muito grande de carboidrato, de baixo valor biológico, que vira glicose. Você vai fazer um pico de glicose, vários picos, porque a pessoa às vezes chupa uma bala, come uma bolacha, então vai fazendo vários picos de glicose ao longo do dia. Isso faz com que você recrute insulina, então o teu pâncreas tem que produzir insulina várias vezes ao dia para fazer com que essa glicose vá para os tecidos. E o que acontece? Esse excesso de insulina, ele estimula um receptor que se chama IGF-1. E uma das causas, uma das manifestações é acne, principalmente no jovem. Tá? O jovem já está numa idade propícia para ter acne hormonal. Se você tem um excesso de ingestão de carboidrato, mais acne ainda. Mas não é só acne, Soraya. Ai, meu Deus, o que não que é tem só também? acne. A acne todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar que chocolate dá espinha e tal. Sim. Mas não é só acne. Então, esse receptor IGF-1, ele também a longo prazo, de quando você tem muita estimulação, ele vai provocar manchas escurecidas em dobras, como axila, virilha, pescoço. Muitas vezes a pessoa acha que é um encardido, que não conseguiu lavar direito, mas não é. Não é. É um escuro, isso se chama acantose nigricans. Também pode promover o surgimento de verruguinhas, acrocórdons, aquelas penduradinhas, aquelas tetinhas que o pessoal chama, né? Certo. Em grande quantidade, verrugas seborreicas. Então, existem várias alterações de pele que o estímulo excessivo do IGF-1, que é esse receptor, que é tudo assim, é tudo uma cascata. Então você come açúcar, produz insulina, a insulina estimula IGF-1. Tá? Então, o que fazer para você não produzir tanta insulina? Não comer tanto carboidrato de baixo valor biológico, comer a moderação mais mesmo, verduras, mais fibras, né?
Perfeito. Bom, agora identificado o problema, o diagnóstico é feito pela médica dermatologista? Isso. Como que então, é feito assim, o tratamento? por exemplo, o paciente vem, a gente vai tirar o histórico, primeiro o exame físico, ver quais são as queixas e a gente vai tirar o histórico alimentar dessa pessoa. Normalmente tem histórico errado. E a gente também vai ter que avaliar até o histórico familiar dessa pessoa. Se essa pessoa tem histórico de diabetes na família, porque se ela tem maior risco de desenvolver diabetes. Tem propensão. Então a gente tem que já ir orientando para fazer a prevenção. Então, outra coisa interessante que a gente sempre fala e que não é só alimentação, é a atividade física. A atividade física também ajuda a diminuir níveis de glicose e insulina. Por que o médico endócrino fala para o diabético, faça atividade física? Porque o diabético, ele é diabético porque ele não consegue produzir muita insulina. E ele precisa absorver essa glicose, senão ele vai ficar hiperglicêmico. E quando você faz bastante atividade física, o músculo consegue absorver essa glicose sem a insulina. É porque as consequências, então, de uma glicemia, de insulina alta, elas são bem presentes aí, né, doutora? Sim, vai causar várias alterações e mais tardiamente diabetes. A descompensação diabética, mesmo que sejam pequenininhas, pode causar cegueira, pode causar o mal perfurante plantar, aquelas úlceras nas pernas, AVC, doença cardiovascular. Nossa, desencadeia uma série de coisas, então. Várias. Existe a síndrome metabólica, então tem muita complicação. Doutora, bom, então diagnosticado, apontado, como que é feito o tratamento, além de toda essa reeducação alimentar que a pessoa tem que passar? Qual que é o tratamento que a pessoa passa aí com a dermatologia? Então, padrão ouro no tratamento é correção alimentar em primeiro lugar, junto à atividade física. Certo. E aí, em segundo lugar, aí não é o padrão ouro. A gente entra com medicamento. A gente pode entrar com metformina, se a acne é muito severa, a gente pode associar o Roacutan. Então, tudo a gente vai ver. Mas assim, o padrão ouro é dieta e atividade física. E não é atividade física musculação, é atividade física aeróbica, é correr, é nadar, é atividade extenuante, que você corra, que você sue, que você pratique bastante aeróbico. Caminhadas, que a gente não gosta de correr, mais mas a caminhada rápidas, ajuda também, né? Uma caminhada mais acelerada. Mais acelerada, né? Aquela marchinha, né? Isso. Que antecede a corrida. Isso é muito. Gente, isso que a doutora Luciane está falando é muito importante. E ela não está falando só de pacientes diabéticos, isso é muito importante. Não, a gente quer prevenir o diabetes. Claro, essa é a ideia. Doutora, nosso tempo está acabando aqui. Bom, para encontrar mais dicas, mais informações, pessoal, acesse o Instagram da doutora Luciane, @Luciane Dermato, Facebook também, né? Tem o perfil profissional, tem o perfil pessoal, tem o da clínica. O profissional é o Luciane Hipólito, né? E o Instagram que eu estou sempre à disposição. E telefone para mais informações, doutora? 991336167. Tá certo, tá aparecendo aí no seu vídeo, fica fácil para vocês entrarem em contato e seguir a doutora Luciane, que eu gosto de dizer que ela é bem ativa no Instagram. Eu não sei que horas que ela consegue fazer aqueles vídeos, né? Porque trabalha muito, mas ela consegue, se dedica às pessoas, não são apenas pacientes, né, que têm aí esse compartilhamento, isso é muito importante, essa interação muito boa, né, doutora? Graças a Deus. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Está inaugurando o cenário novo hoje também, né? Então, ficou mais bonito o cenário com a presença da doutora Luciane Hipólito. Obrigada, chique. viu? Bom sábado, bom domingo também. Para você também. No próximo bloco, gente, o Natal está chegando e, a exemplo de todos os anos, o estúdio Juliano Pirocelli iniciou sua tradicional campanha solidária e você pode ajudar. Os detalhes eu conto no próximo bloco. Até já!